E agora com vocês, Saulo Soares, falando um pouco mais sobre o cultivo das suculentas e falando mais da Palavra de Deus. Nesses dias tenho pensado que as suculentas, elas são uma parábola de Deus para nós. E nós podemos aprender muita coisa com as parábolas que Deus usa para falar dele e para falar de nós e do seu projeto. As suculentas, elas são algo muito propício para nós que somos cultivadores. Jesus tem uma parábola em João que diz assim: meu pai é o agricultor, eu sou a videira e vocês são o ramo. Isso é uma parábola e nós aprendemos muito disso. Mas nós que cultivamos suculenta podemos aprender muita coisa de Deus através dela. Aqui eu tenho 3 plantas. Elas são basicamente a mesma planta, com cultivos diferentes e com manejo diferente, mas a mesma planta. E isso me traz uma lição muito linda para a vida. Por quê? Porque nós somos seres humanos iguais. Só que temos um crescimento diferente, uma formação diferente, passamos momentos diferentes, lutas diferentes, mas somos as mesmas pessoas. E temos o mesmo Deus sobre nós. Então nós podemos aprender muita coisa sobre isso. E eu quero te perguntar algo. O que está errado? O que faz diferença? O que muda no nosso contexto de vida? Vamos supor que hoje você está passando uma crise. Há um momento na sua vida muito especial, muito forte. O que esse momento muda dentro de você? O que Deus pensa sobre isso? Há pessoas que hoje estão vivendo um momento de vida muito tranquilo. O que Deus pensa sobre isso? Qual é o projeto de Deus que envolve tudo isso? Há pessoas com crise na família e isso traz muita tensão. Isso transforma nosso coração. O que Deus pensa sobre isso? Há um projeto de Deus que envolve tudo isso. E hoje eu gostaria de falar de um projeto que nasceu no coração de Deus, do propósito eterno de Deus. Onde nasceu tudo isso? Em Efésios 1, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o querer de sua vontade. Sabe o que Deus fala nessa palavra? É que Deus planejou-nos antes da fundação do mundo. Nós somos um projeto de Deus. Você não é um acaso. A sua vida não é um acaso. Seus problemas não são um acaso. Você é um projeto de Deus. Então, o que aconteceu conosco? Se nós olharmos para o mundo do jeito que está, o que aconteceu conosco? Se nós olharmos para a relação entre pai e filho, entre irmãos e irmãs, o que aconteceu conosco? Tem um pano de fundo que explica isso. Lá atrás, e muitas vezes nós nem sabemos, aconteceu uma parte da nossa história. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou para Ele. Deus projetou uma família. Deus queria ser pai de filhos. Deus criou um meio, uma pessoa para amar. Só que ao criar Adão e Eva, Deus deu uma ordem para eles. Vocês podem comer de todas as árvores que estão no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que você comer, certamente morrerão. Aconteceu o fato, numa história, Adão e Eva comeram da árvore e sabe o que aconteceu? Morreram. A vida de Deus saiu deles e eles se tornaram homens naturais, homens terrenos, homens sujeitos a toda devassidão da carne. Eles se tornaram homens pecadores. Em desobediência, eles começaram a viver por si mesmos. Foi daí que nasceu a frase que diz assim: eu faço o que me dá na cabeça. Eu sou dono do meu nariz.
eu mando em mim. Essa frase tem origem na desobediência de Adão e Eva. Só que Deus é um Deus encantado com o seu projeto. Deus não queria deixar o projeto dele perdido. Então Deus providenciou um meio. Sabe o que aconteceu? Lá do céu, desceu um conselheiro, desceu Jesus Cristo, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele veio buscar o homem de volta para o projeto de Deus. Os problemas acabaram? Não. Os problemas ganharam uma solução. O governo de Deus na terra. Sabe qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou? Olha aqui. Diz assim, em Mateus 4, versículo 17, diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Por que Jesus pregou essa primeira palavra? Sabe por que o coração do homem que veio de Adão deu-se a si mesmo na toda a prática de pecado. E o homem se tornou, por natureza, pecaminoso, pecador. Quando Jesus veio, foi esse o quadro que ele encontrou. Por isso Jesus disse, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Ah, então há uma troca de governo. O arrependimento me tira do governo. E Jesus senta no governo pelo batismo. Nós precisamos entender o mistério de Deus, que é a troca da natureza. Então, isso se aplica em muita coisa às suculentas. Sabe por quê? As suculentas têm fases, mas é a mesma planta. Debaixo do mesmo cuidado, você tem plantas maravilhosas. E é isso que Deus quer conosco. Deus quer nos chamar para o cuidado dele na nossa vida. Deus não te quer esquecido numa prateleira ou num canto. Deus te quer dentro do cuidado dele. E é isso que eu quero falar para você aqui hoje. Volta para a mão de Deus. Se deixa cuidar por Deus. Deixa Deus ser o Deus que cuida da sua vida. Nós temos aqui 3 suculentas. Elas são a mesma suculenta, só que cultivada diferente. Uma está seguindo naturalmente, outra foi estressada, está contida num vaso menor. E uma outra foi transformada num bonsai, um bonsai de suculenta. Ao mexer com essas plantas, eu pensei, meu Deus, isso é uma parábola para nós. Sabe por quê? Porque a nossa vida recebe cultivos diferentes. Nós somos, muitas vezes, fruto do acontecimento da criação dos nossos pais, da sociedade em que vivemos. Nós somos muitas vezes fruto do nosso pecado e de nossas escolhas erradas, mas Deus não nos abandona no caminho. Deus nos chama de volta para Ele. E é aí que entra Jesus na história. Quem é Jesus? Jesus é aquele que veio curar você, não importa em que fase você esteja. Jesus veio tirar você de uma fase de crise e te levar para uma oportunidade nele. O Evangelho do governo de Deus soluciona o governo do coração do homem. E é essa troca de governo que muda tudo. Então, embora você esteja hoje vivendo uma crise, Deus pode transformar a sua crise numa oportunidade para Ele e mudar tudo. Então, quero falar hoje para você, é que não importa a crise que você esteja vivendo, Deus pode tudo. Deus pode tomar você num momento muito difícil e transformar o momento difícil numa oportunidade de você conhecer a graça dEle, a misericórdia dEle e o favor dEle. Abre teu coração hoje para Deus e se deixa aos cuidados do perfeito agricultor. Foi glorificado